Olá, que bênção! Chegamos à primeira sexta-feira do ano de 2022. Que alegria poder contar contigo, saber que você está do outro lado, ouvindo a mensagem do Senhor. Temos buscado palavras que fortaleçam o nosso coração, que nos dê alegria de viver, que Deus renove as suas forças nesse ano. Se você olhou para trás e viu dores e tantas angústias, essa palavra de hoje deve alcançar do seu coração. Nós estamos falando sobre os milagres de Cristo. Em João 21, de 1 a 13, fala do momento em que Jesus aparece aos seus discípulos e acontece aquela pesca milagrosa. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, Jesus estava na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tende aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor, Simão Pedro. Ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Que milagre lindo! Mais uma vez, Jesus dá ordem aos discípulos que eram pescadores e fala: lancem a rede, mas lancem segundo a minha ordem. E vocês vão perceber. E foi desse jeito. Ao lançarem, viram que o milagre havia acontecido e João rapidamente fala com Pedro: é o Senhor. Só pode ser ele. Só ele tem autoridade sobre a natureza. Tem que ser ele. E aí Simão Pedro entra em desespero porque estava sem roupas, pescando, e vai ao encontro de Jesus. E chegando lá, mata a saudade daquele que eles amavam tanto. Tão bom quando alguém que nós amamos vai nos visitar. E foi assim. Jesus foi visitar os discípulos naquele momento. Eles estavam cansados, abatidos, alguma coisa os havia tirado do eixo, do equilíbrio, porque eles deviam estar fazendo alguma coisa e resolveram apenas pescar para se distrair. E Jesus os visitou. Essa alegria é muito grande. Eu quero convidar você a perceber isso. Os milagres aconteceram porque Jesus estava ali. Depois, porque os peixes estavam ali. Mas sobre as brasas haviam peixe e pão. E o pão Jesus levou para trazer de novo sobre aqueles discípulos a importância do alimento, que era o pão vivo, Jesus Cristo. Que esse ano, que finda essa semana, essa primeira semana do ano de 2022, tenha sido uma semana de bênçãos, de reflexão e de integridade com Deus. Eu quero convidar você, venha aos nossos cultos públicos, esteja conosco. Nós nos reunimos às quartas-feiras às 19h30 e aos domingos pela manhã na escola dominical às 9h e 10h30 e também à noite, às 19 horas de domingo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.